Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa segunda-feira, hoje, dia 5 de agosto de 2024. Nós estamos continuando com a nossa live da segunda-feira. Hoje o nosso tema é Palavra e Responsabilidade, que é do livro Evolução entre Dois Mundos. E quem vai fazer a apresentação do estudo hoje é a Selma. Selma, fica com você agora. Boa noite a todos. Nós agradecemos muito a oportunidade, a essa casa de oração, a esse grupo, a espiritualidade amiga que nos orienta, que nos conduz, porque é muito importante para a gente parar alguns momentos, algumas horas do dia, e nem sempre a gente pode, né, em função de outras atividades, nós mesmos ou nossos amigos. Então, nós agradecemos por este momento, por esta oportunidade, por esta obra que nós escolhemos, né, orientados, acreditamos pela casa, né, pela espiritualidade maior. E que esses falangeiros de amor estejam conosco durante esse estudo, para que nós possamos compreender o máximo possível daquilo que será trazido por meio dessas leituras e que nós possamos aplicar no nosso dia a dia. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Palavra e responsabilidade, evolução em dois mundos. Esse livro foi psicografado por Chico Xavier e Valdo, né? Eu passei para o Valdo Vieira, Chico Xavier e Valdo Vieira, e editado pelo espírito André Luiz. Então, ele começa assim: a linguagem animal. Aperfeiçoando as engrenagens do cérebro, o princípio inteligente sentiu a necessidade da comunicação com os semelhantes, e é para isso que a linguagem surgiu. Surgiu entre os animais, né? Ele coloca que foi sob o patrocínio dos gênios veneráveis que nos presidem a existência. Então, ele coloca já nessa primeira parte que essa capacidade de raciocínio e essa transformação das ideias em linguagem foi um mérito divino, né? Foi um acréscimo de misericórdia divina, trazido, organizado, né, entre nós pelos grandes engenheiros astrais, né, que organizaram as nossas existências aqui sob o comando de Jesus. De início, o fonema e a mímica foram os processos indispensáveis ao intercâmbio de impressões ou para o serviço de defesa, como, por exemplo, o sílvio de vários répteis, o coachar de braticários, as manifestações sonoras das aves e o mimetismo de alguns insetos vertebrados a se modificar, de alguns insetos e vertebrados a se modificarem subitamente de cor, preservando-se contra o perigo. Então, aqui ele coloca, primeiro, a linguagem animal, ele está se reportando ainda aos animais irracionais, né, conhecido pela ciência humana como os animais irracionais, mas que, pelo próprio comportamento, já demonstra, vamos dizer, uma habilidade de interação entre as suas espécies, né? E também já apresentam alguns mecanismos de defesa, de autodefesa, né? Isso tudo por quê? Porque nós sabemos que todos nós somos fonte de uma mesma, oriundos de uma mesma fonte criadora, que é perfeita. Então, se a gente para um pouquinho para examinar a nossa vida, o nosso contexto, a gente começa
a entender. No dia a dia, às vezes, a gente não faz isso, né? A gente está no corre-corre, está nos compromissos, e a gente, às vezes, para de perceber as coisas mais simples ao nosso lado, mas que transmitem muito a presença de Deus. Ele segue aqui. Contudo, à medida que se lhe acentuava a evolução, a consciência fragmentária investia-se na posse de mais amplos recursos. O lobo grita pelos companheiros na sombra noturna. O gato, encolerizado, mostra fúria característica, miando raivosamente. O cavalo relincha de maneira particular, expressando alegria ou contrariedade. A galinha emite interjeções adequadas para anunciar a postura, acomodar a prole, alimentar os pintinhos ou rogar socorro quando assustada. E o cão é quase humano em seus gestos de contentamentos, de alegria e em seus ganidos de dor. É assim que, atingindo os alicerces da humanidade, vêm as intervenções espirituais. O corpo espiritual do homem infraprimitivo demora-se longo tempo em regiões espaciais próprias, sob a assistência dos instrutores do espírito, recebendo intervenções sutis nos pretextos da fonação para que a palavra articulada pudesse assinalar novo ciclo de progresso. A laringe, situada acima da traqueia e adiante da faringe, consubstanciada num esqueleto cartilaginoso, urdida em fibras e ligamentos, com uma seleta de pequenos músculos, sofre, nas mãos sábias dos condutores espirituais, a maneira de um órgão precioso entre os dedos de cirurgiões exímios no serviço de plástica. Delicadas operações no curso dos séculos, para que os músculos mencionados se façam simétricos e para que se vincule, tão destro quanto possível, à produção fisiológica da voz. Então, você vê, para a gente é tão natural falar, é tão inato, né, que a gente não para pensar como será que Deus criou tudo isso? Quando será que ele criou? Por que ele criou? Né? Como que um aparelho tão perfeito dentro do meu corpo funciona? E isso a gente está falando só da fala aqui, né? Da linguagem. Porque o corpo humano em si, ele é todo um complexo harmonioso e perfeito. Em sua contextura interna, aglutina-se uma mucosa cilada, que se destina ao trabalho de lançamento do som, e que verte pelos estreitamentos, transformando-se em pavimentosa estratificada na borda livre das cordas vocais verdadeiras. Tão finas, tão delicadas as cordas vocais, né? E a gente é capaz de atingir notas, né, inimagináveis quando, né, aqueles cantores de ópera se colocam no canto lírico, ou quando a gente quer verbalizar algo, quer expulsar algo com tanta ira, com tanta raiva, que a gente coloca na nossa voz aquele peso, aquela força, aquela agressividade. Fora da ação das cordas vocais, a laringe revela no pescoço movimentos de ascensão e descensão, elevando-se na expiração e na deglutição eleva-se também, e baixando-se na inspiração.
na sucção e no bocejar, salientando-se no corpo qual perfeito instrumento de efeitos musicais. Mecanismos da palavra. Com extremo carinho de vagarosa confecção, os técnicos da espiritualidade superior compõem a cartilagem situada em plano inferior, a cricoide, que representa um anel modificado da traqueia. Cricoide, né? Que representa um anel modificado da traqueia, sustentando uma placa na parte posterior, tal sobre a qual, no bordo superior e ambos os lados da linha média, se apoiam as duas aritenoides, que se permitem, assim, a conjunção ou afastamento entre si. Cada uma possui, na base, uma apófise, a interna, vocal, em que está inserida a parte posterior da corda vocal, verdadeira, do mesmo lado. E a outra, que é externa, muscular. Então, é uma engrenagem muito bem estruturada, ao mesmo tempo delicada, mas de uma força, né? Para que ela possa produzir o som que o nosso pensamento quer traduzir em fala. Com a mesma habilidade, os técnicos tecem a cartilagem localizada na região anterior ou cartilagem tireoide, a destacar-se sob a pele no chamado pomo de Adão. Aqui no chácara, né? Chácara laríngeo, né? Em suas lâminas verticais, que se conjugam em linha mediana, traçando o ângulo diedro que se volta para a retaguarda, e onde se fixam as cordas vocais verdadeiras. Cartilagem essa que por baixo se une com o anel da cricoide e por cima com o osso hioide, por meio de membranas e ligamentos, o qual fornece apoio para a implantação da laringe. Então, esse espaço do nosso, atrás, né, do nosso, descendo do nosso palato, atrás da nossa tireoide, tudo isso compõe o aparelho fonador. Acima das cordas vocais verdadeiras, surgem as cordas vocais falsas, a limitarem-se com o aparelho dos ventrículos lateral de Morganini. Provavelmente é um órgão aqui do corpo da gente, né? Ele não tem uma nota de rodapé aqui explicando, tá, gente? Todos os músculos que garantem o movimento das cordas são pares, exceto o músculo aratienoideo. Por quê? Assegurando as funções da glote vocal e formando, com avançado primor de previsão e eficiência, a abóboda de precioso condicionamento, onde a pressão do ar pode fazer-se com segurança para separar as cordas vocais em serviço. Por isso que aqui atrás ele fala que elas funcionam junto com o movimento de respiração, né? Linguagem convencional. Aprende, então, o homem, com o amparo de sábios tutores que o inspiram, a constituição mecânica das palavras, provindo da mente a força com que aciona os implementos da voz, gerando vibrações nos músculos torácicos, incluindo os pulmões, a traqueia, como num fole, e fazendo ressoar o som na laringe e na boca, que exprimem também cavidades supraglóticas, para a criação, enfim, da linguagem convencional, com que reforça, né, a linguagem mímica e primitiva por ele adquirida ao longo da viagem do reino animal. Ou seja, embora a nossa espécie já tenha evoluído por
meio da intercessão divina, nós ainda guardamos, né, os resquícios de outrora. Então, quando ele fala linguagem mímica e primitiva, é porque nós não falamos só com a voz, né? Nós usamos toda a expressão do rosto, dos olhos, as mãos, o corpo, né, para complementar aquela ideia que a gente quer transmitir. Por isso que a gente fala que a linguagem jornalística, às vezes, ela é bem difícil, porque você pode perceber que o jornalista ele só pode usar a voz, né? Muito pouco a expressão do rosto, sobrancelha que a gente vê, e às vezes a gente vê algum gesto com mãos, mas em geral é só a voz. Então a voz, a entonação é conforme a ideia que ele quer transmitir com aquela reportagem. Esse modo natural de se exprimir por gestos e atitudes silenciosos, em que derrama as suas forças acumuladas de afetividade e satisfação, desagrado ou rancor, em descargas fluido-eletromagnéticas na natureza construtiva ou destrutiva. Supõe a criatura humana os valores do verbo articulado, com que acrisola as manifestações mais íntimas, habilitando-se a recolher, por intermédio de sinalética especial na escala dos sons, a experiência dos irmãos que caminham na vanguarda, e aprendendo a educar-se para merecer esse tipo de assistência que lhe outorgará o estado de alegria maior antes as perspectivas da cultura com que a vida lhe responde às indagações. Então, aqui ele coloca que nossa voz, como tudo em nós e na natureza, é carregada de fluidos, né, de energia. Então, conforme, de acordo como usamos, né, essa construção desse verbo, ele vai carrear essas energias. Então, a gente, principalmente, vai manifestar os sentimentos mais íntimos. Então, às vezes, vocês já viram, assim, às vezes aquela pessoa que ela fala alguma coisa assim, e a outra já se arvora, já se levanta, já se zanga. Por quê? E essa que falou tá bem quietinha, bem, né, na dela, bem dona de si. Mas por que que a outra se arvorou? Por que que a outra sentiu? Podemos pensar, foi por milindre dela, o problema está nela. Também. Mas também o problema pode estar na voz, na fala, no tom, na energia que aquela locutora emitiu. Porque a gente pode emitir uma crítica, a gente pode emitir um elogio, a gente pode transmitir amor, carinho, afeto, desprezo, tudo pela nossa verbalização. É o nosso sentimento, ele transmitido através da fala. E aí ele coloca que nós estamos caminhando, aprendendo a nos educar, a educar a utilização da palavra, do verbo, para merecermos realmente a assistência dos bons espíritos, né? Dos espíritos de luz, desses espíritos maravilhosos que nos acompanham, que muitas vezes precisam da gente para transmitir uma mensagem, uma fala a alguém, né? E aí, às vezes, a gente passa um dia horroroso, né? Aí você chega no centro espírita, você senta lá, vai estudar, alguém está fazendo um estudo, você começa a fazer reflexões em cima daquele estudo, e aí vem aquela consciência, porque nós já entendemos que nós não precisamos mais nos punir, nos culpar, né, nos agredir. Não, mas a gente tem que ter tomada de consciência. Como eu estou usando o meu
dom da fala, né, a minha habilidade da fala. Será que fora da casa espírita eu estou usando isso adequadamente ou de uma maneira melhor possível, a ponto de que isso não venha atrapalhar depois a utilização, né, macular esse órgão da gente tão importante, com energias densas, e talvez atrapalhar, limitar o trabalho né, de um mentor amigo através da nossa fala? Então, uma leitura dessa, ela vai fazendo essas reflexões, né, vai trazendo dessa forma tão bonita que André Luiz descreve, né, essa parte do nosso corpo. Ele coloca pensamento contínuo. Com o exercício incessante e fácil da palavra, a energia mental do homem primitivo encontra insoptável desenvolvimento, por adquirir gradativamente a mobilidade e a elasticidade imprescindíveis à expressão do pensamento, que então paulatinamente se dilata, estabelecendo no mundo tribal todo um oceano de energia sutil, em que as consciências encarnadas e desencarnadas refletem sem dificuldade umas às outras. Valendo-se dessa instituição de prematura constante, as inteligências divinas dosam os recursos da influência e da sugestão e convidam o espírito terrestre ao justo despertamento da responsabilidade com que lhe cabe conduzir sua própria jornada. Pela compreensão progressiva entre as criaturas, por intermédio da palavra, que assegura o pronto intercâmbio, fundamenta-se no cérebro o pensamento contínuo. E, por semelhante maravilha da alma, as ideias relâmpagos ou as ideias fragmentos da crisálida de consciência no reino animal se transformam em conceitos e inquirições, traduzindo desejos e ideias de alenta substância íntima. Então, ele está explicando para a gente como que foi toda essa transformação do homem primitivo para o homem, né, moderno, o homem, enfim, racional, né? E também a gente pode usar essa mesma explicação para quando nós chegamos aqui no planeta, porque a gente chega no planeta como um bebê. E o bebê, ele não fala, ele só articula, ele começa a balbuciar, ele começa a articular, a emitir sons, e conforme ele vai ganhando desenvolvimento fisiológico e psicológico e mental, é que ele vai conseguindo também descobrir a fala, e também começa a utilizar-se, né, desse aparelho. E ao longo da vida, assim vai fazendo. E, de novo, ele volta aqui, ó, valendo-se dessa instituição de permuta constante, as inteligências divinas dosam os recursos da influência e da sugestão. Então, a gente tem que ter aquela atenção. Se eu falo coisas boas ou coisas não boas, que tipo de influência e de sugestão eu vou receber? Para posteriormente também retransmitir, né? Começam a fixar o pensamento em si mesmo, fatigando-se para concatená-lo e exprimi-lo. Confiou-se o homem a novo tipo de repouso, a meditação compulsória, ante os problemas da vida, passando a exteriorizar inconscientemente as próprias ideias, e com isso a desprender-se do carro denso da carne, desligando as células do corpo espiritual das físicas, durante o sono comum, para receber, em atitude passiva ou de curta movimentação, mas junto do próprio corpo adormecido, a visita dos benfeitores espirituais que o instruem sobre as questões morais. Então, aqui ele destaca algo importante que a nossa casa sempre está nos ensinando, sempre está colocando para a gente. Toda semana a gente faz um pouco dessa prática,
que é a meditação compulsória, né? A prática da meditação. Como um dia veio a mensagem no Centro Espírita, e eu não lembro o mentor, mas ele falou assim, que o Adão sempre repete isso, né? Que acho que era Paulo que falava, não sei, que quando é discípulo, né, de Jesus, eu não sei, que quando o silêncio, talvez a Abadia possa nos ajudar, quando o que a gente for falar for pior do que o silêncio, né, isso com as minhas palavras, é melhor que a gente fique em silêncio, né, porque se as nossas palavras forem muito pesadas, forem inapropriadas, forem de pouca utilização, então que a gente deve se recolher ao silêncio, né? Porque assim a gente não corre o risco de usar indevidamente, né, essa energia tão importante que fala. E aí André Luiz já nos traz um instrumento, um caminho para melhorarmos isso. Como? Por meio da meditação, porque a gente vai ouvir a nossa própria consciência, a gente vai buscar dentro, conversar com nós mesmos, né? E dessa forma, procurar nossa evolução, né? Aí ele continua, o continuismo da ideia consciente acende a luz da memória sobre o pedestal do automatismo. Ou seja, a gente cresce, vai desenvolvendo, e a gente é exposto a tanta informação, a necessidade de leitura, de estudo, das coisas materiais, que a gente vai caindo naquela automação e se esquecendo, muitas vezes, do real valor, né, de uma palavra, do real valor dessa utilização dessa habilidade, né, humana que Deus nos deu para algo bom. Aí vem a luta evolutiva entre a alma que pergunta, a ciência que se expande, a ansiedade que se agrava, e o espírito que responde ao espírito. No campo da intuição pura, esboça-se imensa luta. O homem que lascava pedra e que escondia na furna, escravizando os elementos com a violência da fera e matando indiscriminadamente para viver, instado pelos instrutores amigos que lhe ampararam a senda, passou a indagar sobre a causa das coisas, constrangindo a aceitar os princípios de renovação e progresso. E assim refugia-se no amor-egoísmo, nessa dualidade, né? Na intimidade da prole, que lhe entretém o campo íntimo, ajudando-o a pensar. Observa-se tocado pela estranha metamorfose. Vê instintivamente que não mais poderia guiar-se pela excitabilidade dos seus tecidos orgânicos ou pelos apetites furiosos herdados dos animais. Então, André Luiz vem retratando para a gente como que foi a nossa transformação, como que foi a transformação desse homem, né, como hoje a gente conhece, né, desde os primórdios da Terra. Ele vem para habitar, ele é, né, colocado neste planeta, esse espírito é trazido num corpo primitivo, e desde lá a gente vem evoluindo, a gente vem seguindo sempre a caminho de um desenvolvimento melhor. Aí começa, desligado lentamente dos laços mais fortes que o prendiam às inteligências divinas, ali tutelar o desenvolvimento para que esse homem afirme as próprias diretrizes. Ele sente-se sozinho, esmagado na grandeza do universo. É assim, a gente se desprende, mas nunca solta, né? A gente sabe que sempre a gente está sendo acompanhado por esses protetores, esses anjos, esses espíritos que acompanham a evolução individual de cada um, assim como também a evolução do planeta. Mas aqui vai entrar a lei do livre-arbítrio, né? Então, Deus, na infinita misericórdia,
ele vai colocando esse homem para que ele caminhe com as próprias pernas, vamos dizer assim, né? E muitas vezes nesse trajeto a humanidade por hora se sente ou se sentiu sozinha, né? A ciência ainda não tinha toda essa grandeza para explicar tantas coisas, a própria condição intelectual e moral da gente para entender, né? Então, isso tudo é processo. Foi um processo e é um processo. Porque a ciência já mostra, e toda a teoria e toda a lei dos espíritos mostram para a gente que tudo está em constante movimento, tudo está em constante evolução. Própria obra que fala evolução entre dois mundos, né? A ideia moral da vida começa a ocupar o crânio. O sol propicia-lhe a concepção de um Criador. Oculto no ser invisível da natureza, a noite povoa-lhe a alma de visões nebulosas e pesadelos imaginários, dando-lhe a ideia do combate incessante em que a treva e a luz se degladiam. Abraça os filhinhos com intercernimento feroz, buscando a solidariedade possível dos semelhantes na selva, que o desfruta que os desafia, mentaliza a constituição da família e padece na defesa do lar. Os porquês ali florescerem dentro da mente, né, qual fragmentos no íntimo, inflam de aflição e temor. Mas por que inflam de aflição e temor esse homem primitivo? Porque ele ainda não tinha alcançado, né, todo o desenvolvimento intelectual e moral para poder realmente entender o que era certo e o que era errado. A gente pode até dizer que é quase uma linguagem metafórica que André Luiz vem trazendo aqui para a gente, de como que foi acontecendo o nosso desenvolvimento, né? Percebe que não mais pode obedecer cegamente aos impulsos da natureza, ao modo dos animais que lhe comungam a paisagem, mas sim que lhe cabe agora o dever de superar-lhes os mecanismos, como quem vê no mundo em que vivia a própria moradia, cuja ordem lhe requisita apoio e cooperação. Então, a transformação da nossa concepção de homem primitivo para homem pensante, racional. A gente começa a entender que, por alguma grande razão, estamos aqui e que também, pela misericórdia, pela grandeza de algum ser especial, criador, que nos trouxe com todos esses recursos para a nossa vivência, para a nossa sobrevivência, né, para o nosso desenvolvimento físico, orgânico, né, psicológico, mental e moral. Mas aqui André Luiz fala que cuja ordem lhe requisita apoio e cooperação. Apoio e cooperação. Não é bem assim que acontece, né? Que aconteceu, que vem acontecendo e que talvez ainda siga por algum tempo. Porque a gente já viu em outras obras que, em determinado momento, dado o livre-arbítrio, a gente começa a exceder, né? Nesse usufruto. E aí a gente chega hoje, onde a gente está, dessa forma. Mas, graças a Deus, recebendo as orientações do plano, né, espiritual, muitos de nós, e principalmente novos irmãos que têm chegado ao planeta, vêm com esse resgate, né, desse principal objetivo, né, cooperar, conviver harmoniosamente, né, todos os reinos, vamos dizer, aqui na Terra. Nascimento da responsabilidade. A ideia de Deus iniciando a religião, a indagação prenunciando a filosofia e a experimentação anunciando a ciência, o instinto de solidariedade perfigurando o amor puro e a sede de conforto e beleza
inspirando o nascimento das indústrias e das artes, eram pensamentos nebulosos, torturando-lhe a cabeça e inflamando-lhe o sentimento. Nesse concerto de forças, a morte passou a impor-lhe angustiosas pericções, e enterrando os seus entes amados em sepulcros de pedra, o homem rude, a iniciar-se na evolução da natureza moral, perdido na desértica vastidão da era paleolítica, aprendeu a chorar, amando e perguntando para ajustar-se às leis divinas, a se lhe esculpirem na face imortal e invisível da própria consciência. Foi então que, reconhecendo-se ínfimo, pequeno, frágil, diante da vida, compreendeu que perante Deus, seu Criador e seu Pai, estava entregue a si mesmo. O princípio da responsabilidade havia nascido. Pedro Leopoldo, a cidade, né, onde eles psicografaram, 16 de fevereiro de 1858. Então, assim, é uma leitura não tão, no começo, não tão fácil, porque André Luiz, a gente sabe que foi um médico, é um médico, né, aqui no plano espiritual. Então, ele dominando toda essa questão da anatomia, traz para a gente, de uma forma até ilustrada, né, trabalhada, de uma forma quase poética. Ele vem descrevendo toda a construção do nosso aparelho fonador físico, né? E perispiritual, porque a gente sabe que o nosso corpo material é um reflexo, né, do nosso corpo perispiritual, e que a nossa matriz, todos nós temos uma matriz no plano astral, né, de onde vem muitas vezes nosso socorro para o corpo físico, vem a reposição das nossas energias, né? Vem a energia necessária para a cura de um órgão. Então, todos esses mistérios e essa grandeza maravilhosa que existe, né? Que Deus permite. Mas depois você percebe que a mensagem vai se caminhando mais para o cunho filosófico, né? Para chamar, para alertar a gente para a responsabilidade do uso da nossa palavra, do uso do nosso corpo, do nosso aparelho fonador, né? Tamanha responsabilidade que a gente tem que ter com isso, com palavra e responsabilidade. Por quê? Porque a palavra é viva, a palavra cria, ela cocria, né? Ela sai carregada de energia, então ela emite, a partir do momento que a gente emite aquele pensamento em forma de palavra, a gente está cocriando. Então, pena que a gente passa muito tempo para aprender, né? Eu acredito que muitos devem estar pensando isso, porque assim como eu também, muitos chegaram a essa conclusão, né? Que agora, graças a Deus, a gente está aprendendo. E vamos com certeza tentar passar isso para nossos filhos, para os nossos familiares, para os nossos, né, amigos, para que as pessoas possam ser envolvidas por essa responsabilidade também. E que as futuras gerações, esses seres que estão chegando à Terra com um compromisso de ajudar na regeneração desse país, né, venham a nos ensinar melhor utilização, a melhor aplicabilidade dessa energia para cocriar, né, coisas boas, amor, paz, perdão. Tanto é que a gente, por exemplo, o médio, né, o médio que está em desenvolvimento, o médio ostensivo, se pode ver essa experiência, você exaspera um dia, no outro você está doente. Às vezes você, né, fica rouca, fica com a garganta. Por que tudo isso? Então já é um sinal de alerta para a gente, né?
Porque o que está acontecendo com essa região? Ou estou engasgando demais, ou estou tossindo demais, ou está ficando muito inflamado. É o corpo da gente tentando falar para a gente. Olha a responsabilidade. Se não for falar algo bom, fica em silêncio. Né? Que não é fácil, porque a gente fala, a gente fala, né? Mas lembremos dessa mensagem. Vamos colocar essa mensagem no nosso dia a dia, na nossa memória, para que a gente possa começar a aplicar isso de uma forma melhor. Assim, encerro o estudo dessa parte, deixo aberto para os colegas que queiram também fazer suas colocações, o que entendeu, né, alguma coisa que possa colaborar com o estudo de hoje. Obrigada, Selma, pelo estudo. André Luiz é sempre muito interessante os livros dele, né? Tanto que na quarta-feira, às 20 horas, nós estamos estudando todas as obras dele, nós estudamos Nosso Lar, agora estamos no segundo livro, que é Os Mensageiros, a gente vai continuar essas obras até terminar o estudo das obras dele. E o próprio Chico que disse, né, ao falar, devemos cuidar para que nossas palavras sejam melhores do que o nosso silêncio. Isso foi o Chico Xavier, na verdade, né, que disse essa frase. Mas eu agradeço e agora fica aberto para alguém, se quiser perguntar.